Muito bom dia, muito obrigado pela apresentação. Os meus agradecimentos também à Universidade de Lusíada e ao Dr. Duarte Vilar pelo convite. Vou então tentar pôr aqui a funcionar a apresentação. Julgo que estamos todos a ver neste momento. Já está. Obrigada. Bom, se olhar para aquilo que a mim pessoalmente tem interessado nos últimos anos sobre o tema da aprendizagem desta pandemia, eu escolheria estas três questões. Naturalmente, não vos vou incomodar com estas três, vou escolher a última, que diz respeito à questão da partilha de informação. E para tratar essa questão, convido a considerar dois registros diferentes, distintos e particularmente importantes. O primeiro registro tem a ver com as circunstâncias em que o país está invadido de Covid-19. Como vê neste mapa, há alturas nesta pandemia que a incidência da doença é grande e estende-se por todo o território nacional. Nessas circunstâncias, nós aceitamos facilmente que estamos perante uma emergência nacional aguda e que a resposta é centralizada, é normativa, é igual para todos e apela à obediência. Ora, isto é uma parte da história, porque na maior parte do tempo, durante o ano e meio, os 2 anos que habitualmente dura uma pandemia, este não é o registro predominante. O que predomina é um registro deste tipo, em que há uma distribuição da epidemia, da infecção, por vários concelhos, já fora das áreas metropolitanas. Esta é a situação mais próxima da atual e, portanto, onde, de facto, o discurso nacional e as médias nacionais já são pouco eloquentes, uma vez que sobre elas sobrepõe uma realidade local muito diferenciada. E então, nessas circunstâncias, nós temos que fazer a transição de um registro em que a resposta é centralizada, normativa, igual para todos, apelando à obediência, para um registro muito diferente, nas circunstâncias em que ela acontece, que é a fase da ação local, que tem que ser descentralizada, participada, diferenciada e que faz apelo à inteligência e não tanto à obediência. Ora bem, esta circunstância local, este novo registro, implica partilhar informação detalhada a nível local. Eu tenho ali uma breve listagem dessa informação, mas é ela que é informação sobre, de facto, a doença, mas a ela acrescentava informação sobre coisas tão importantes como decidem as pessoas no espaço da nossa convivência, como decidem as organizações no local onde nós vivemos. E essa informação essencial para haver uma aprendizagem social sustentada. E este é, digamos, o foco desta minha apresentação. E é o foco porquê? Porque se olhamos historicamente, isto é 1918, eu fiquei surpreendido quando vi essas fotografias. Não é? Em 1918, toda a gente com máscara. Eu tinha a impressão que a máscara é uma invenção recente, não é? Porque, de facto, nós recentemente aprendemos a máscara. Não vinha atrás nenhuma aprendizagem social sobre o uso da máscara. E isto já era banal em 1918, a quando da famosa pandemia pneumónica. Mas mais, se lerem o que escreveu o grande Ricardo Jorge, há 100 anos atrás, também falava de higiene da mão e de distanciamento social. Reparem, escrevia ele, as reverências chegam bem mais inocentes, com os toques suspeitos do próximo e logo de coisas tão polutas como beijos e dedos. Não é? Portanto, estes conhecimentos sobre o essencial de uma pandemia têm 100 anos. E, no entanto, é surpreendente saber que nós fizemos uma forte aprendizagem científica sobre isso, mas não transportamos nenhuma aprendizagem social até aos nossos dias. E se quiserem agora não falar de 100 anos atrás, mas falar do que aconteceu há 10 anos atrás, com a conhecida e lembrada ainda gripe A, nós tivemos um fenómeno semelhante. Saímos da gripe A,
praticamente sem aprendizagem social, com grandes perplexidades suspeitas sobre como é que decorreu este processo. Isto quer dizer que, não sendo capazes de transportar uma aprendizagem social sustentada, nós temos sempre a reaprender de novo. Isto é um esquema muito simples que mostra a situação habitual, que é aquele esquema de cima. Há uma nova crise de vez em quando, e sempre que temos uma nova crise, nós aprendemos do princípio tudo, uma vez que não conseguimos ir acumulando a aprendizagem social paralelamente à aprendizagem científica. Ora, isso tem implicações interessantes, e eu propunha-vos que há 3 ideias fundamentais para tratar este assunto com a aprendizagem necessária de nossos dias. A primeira é a noção da consciência e da ativação. A ativação quer dizer transformar a informação em conhecimento e ação. Há uma citação muito interessante de uma neurocientista catalã que diz o seguinte: o cérebro que nós temos é igual ao que era há 100 mil anos, né? Sem grandes diferenças. E continua a funcionar o mecanismo de luta ou foge. E esse mecanismo de luta ou foge perante um risco iminente dispara a ansiedade esta que nos tem permitido sobreviver a todos os perigos. Portanto, nós aprendemos como espécie, não é? Aperfeiçoamos como espécie a capacidade de saber quando lutar e saber quando fugir. Ora bem, agora a questão é como sobreviver numa sociedade sobreestimulante em que o alarme se ativa constantemente, sem nenhuma resolução útil, sem feras selvagens ou tribos inimigos à vista. E, portanto, isto implica a nossa capacidade de uma ativação resolutiva que permita, de facto, conseguir trazer a consciência de decisões que precisamos ser tomadas. Há uma vasta literatura sobre o que é uma ativação, mas é, de facto, o centro da questão da consciência face a um perigo desta natureza. A segunda noção é a noção de mundividência. Enquanto a consciência é a história que temos sobre nós próprios, a mundividência é a história que temos sobre o mundo que nos rodeia. E a mundividência é uma qualidade fundamental para podermos convergir na ação. Os especialistas em comunicação dizem que... Só que eu faço o contrário para ver o que ele... Isto é sobre o serviço social e a... Está alguém com o microfone ligado a dizer que isto é sobre o serviço social. Por favor, desligue o microfone. Não percebi, desculpe. Estava um microfone ligado, eu estava a pedir para desligar o microfone, penso que está desligado e podemos continuar. Muito bem. Obrigada. E, portanto, os especialistas em comunicação dizem-nos que a verdade é que nós pensamos em histórias e todas as formas de comunicação desde a decisão são efetivas na medida em que dão origem a uma nova história na mente de quem nos ouve. Ou seja, nós comunicamos quando conseguimos que parte da nossa história faça parte da história de quem nos ouve. Isso é fundamental para este processo de mundividência, que é fundamental para instrumentos essenciais para a nossa colaboração. E estas arquiteturas de colaboração podem ser muito variadas. Como podem ver, há um conjunto de instrumentos fundamentais para nós podermos colaborar nesta aprendizagem social sustentada. Eu não vou tratá-los todos, escolhi 3, que me parecem particularmente relevantes. A primeira é, de facto, a lógica de cooperação. Isto saltou antes do tempo. Este slide serve só para dizer que a colaboração é difícil. Não é? Se perguntarem em vários países, aos cidadãos de vários países, se têm confiança uns nos outros, a resposta é que 74% dos dinamarqueses dizem que sim, têm confiança nos outros, 45% dos alemães e 20% dos portugueses. E, portanto, esta dificuldade de ter confiança nos outros é uma resistência à capacidade de colaborar. Também a literatura recente sobre a integração de cuidados, não é? Tem este subtítulo interessante: se você julga que a competição é difícil, experimente a colaboração.
isto é para avisar que é bom, mas que é difícil. E é bom ter a consciência que é difícil. Ora bem, dizia há pouco, de facto, dos vários aspectos que compõem a arquitetura colaborativa necessária, eu ia frisar 3. Primeiro, a lógica de cooperação. Jennifer Ruger, que é uma académica norte-americana, diz-nos, em resumo, o seguinte: que podemos colaborar por ser obrigados, podemos colaborar porque nos faz bem, é bom para nós, podemos colaborar porque é bom para todos, não é? É uma estratégia win-win, mas fundamentalmente o que é interessante perceber que a cooperação nestes temas é um requisito ético, é uma obrigação social. E, portanto, nós temos que subir nessa escadinha, temos que nos aproximar, temos que sair da colaboração obrigatória para chegar à percepção que é um valor ético comum colaborar no sentido de conseguir melhores resultados. O segundo aspecto que queria rapidamente referir tem a ver com o facto que quer as nossas organizações, quer as nossas profissões, são ricas em núcleos identitários e muito pobres em interfaces colaborativas. Nós temos mais ou menos isto, é uma forte identidade profissional, identitária, como vê aqui, um forte núcleo e uma débil interface colaborativa profissionalizada, e temos que caminhar no sentido de conseguir promover, investir em interfaces colaborativas profissionalizadas, capazes de construir organizações virtuais que nos permitem colaborar uns com os outros. E o terceiro aspecto que queria referir, como parte da mundivisão necessária para convergirmos, é aquilo que chamamos inteligência colaborativa. Ora bem, com a internet emergiu uma noção sobre a informação muito interessante, já há alguns anos, a que chamamos inteligência coletiva. Ou seja, se conseguimos ligar as pessoas e os computadores, em vez de decidir sozinhos, decidimos com todos os outros. É isso que, de uma forma geral, podemos chamar de inteligência colaborativa. Com a emergência da inteligência artificial, nós evoluímos a noção de inteligência coletiva para a noção de inteligência colaborativa, que quer dizer partilhar ativamente conhecimento com a intenção de convergir na realização de objetivos comuns e aprender conjuntamente com a experiência. Deixem-me ilustrar isso em termos muito rápidos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, fundamentalmente, de quem dirige, quem coordena ou quem governa, tem que ter a capacidade de distribuir uma base de conhecimentos e distribuí-la de acordo com os perfis das pessoas. Não é tudo para todos. Especificamente em relação a que grupo, a que cada pessoa ou grupo de pessoas precisa para convergir nesta colaboração. E, portanto, se quiserem, de uma forma mais prática, distribuir informação de acordo com o perfil das pessoas e criar as condições para que essa informação seja interiorizada em conhecimento. Isto já era muito bom, mas não chega. É necessário tentar aprender de que forma as pessoas, os vários atores sociais representados aqui, respondem a esta distribuição de conhecimento. E é estudo desta resposta que se pode fazer fundamentalmente através do algoritmo de inteligência artificial, que nos permite rever a nossa base de conhecimento e, ao mesmo tempo, rever também a nossa lógica de distribuição. Isto não se faz uma vez por mês, uma vez por ano, faz continuamente. E esta continuidade, esses ciclos contínuos, que permitem distribuir e aprender o que aconteceu da sua distribuição, que criam esta inteligência colaborativa fundamental para termos, de facto, uma mundividência que leve à convergência em objetivos comuns. Ora bem, duas notas sobre as implicações que isto tem numa matéria tão importante, num desafio tão importante que a pandemia também destapou, que é a resposta ao desafio do envelhecimento. E dizer simplesmente que nós podemos olhar para o envelhecimento e os seus desafios a partir de dois tipos de percurso. O primeiro percurso é o percurso de vida. E nós sabemos que no nosso país, em Portugal, nós conseguimos um aumento de esperança de vida significativa nos últimos anos,
mas esse aumento de esperança de vida nos últimos anos não vem com o aumento da qualidade de vida durante o envelhecimento. Ou seja, envelhecemos durante mais tempo, mas não envelhecemos com boa qualidade de vida. Ora, isso é fundamental como desafio que a pandemia mais uma vez destapou. E neste percurso de vida há um elemento fundamental que também a pandemia destapou de uma forma até dramática, que é a relação entre as gerações, que é a natureza do contrato entre as gerações. E devem ter reparado seguramente que, subtilmente, esse contrato foi frequentemente posto em dúvida de várias formas durante esta pandemia. Isto lembra-me uma referência muito interessante da atual diretora da London School of Economics, a professora Minouche Shafik, que neste trabalho que foi publicado o mês passado sobre o novo contrato social, tem uma observação particularmente interessante sobre a importância do contrato entre as gerações para todos, incluindo para aqueles que envelhecem. Esta observação é a seguinte: se perguntarmos a nacionais de vários países se terão os jovens uma vida melhor ou pior que tiveram seus parentes, não é? As respostas devem nos fazer pensar. 78% dos chineses respondem que sim, que as próximas gerações vão ter uma vida melhor que tiveram as gerações atuais. 65% dos indianos dizem a mesma coisa. Mas se olharmos mais para o nosso Ocidente, verificamos que só 22% dos ingleses acham que as gerações futuras vão viver melhor e só 21% dos espanhóis pensam assim. E isso é um problema sério que nos convida, de facto, a esta convergência que a inteligência colaborativa alimenta. O segundo percurso relevante, e não vou falar dele para não levar mais tempo, ver se estamos já avançados no tempo, é o percurso nos cuidados. Não é? Nós hoje não temos uma resposta eficaz e de qualidade ao desafio do envelhecimento em cuidados de saúde e cuidados sociais, se não conseguirmos gerir o percurso das pessoas através dos cuidados que precisam. É uma questão fundamental e essa também requer um elevado nível de inteligência colaborativa para conseguir ser feito. Se quisesse terminar esta breve exposição com um pensamento mais genérico, eu diria que o que necessitamos é, de facto, de promover comunidades humanas colaborativas de natureza horizontal. Ou seja, temos que procurar sair do que temos, que são construções sociais fortemente hierarquizadas, patentes ou ocultas, servidas por lideranças heroicas, que são construções conservadoras, disponíveis para acrescentar, mas não para mudar, e evoluir desse tipo de construção social para comunidades humanas horizontais, abertas, interdependentes, colaborativas, coletivamente influentes, promovendo lideranças partilhadas, que são comunidades que alimentam dinâmicas transformadoras, disponíveis para os riscos, as turbulências e as incertezas associadas aos processos de mudança. E se estiverem de acordo, fico com esta apresentação final e muito obrigado pela vossa atenção.